Oi, eu sou o André e esse é o Surtos Leves e Filmes. Aqui eu falo sobre a minha vida pessoal, acontecimentos do mundo pop e também sobre filmes. Sexta-feira chegou e com isso veio um novo episódio desse incrível podcast. Oi, gente, vamos começar já com o nosso assunto de sempre, que é sempre o primeiro assunto daqui, que é BBB. Muitos acontecimentos essa semana, muita coisa que eu quero falar, então vou falar de tudo resumidamente para dar minhas opiniões para vocês. O primeiro grande acontecimento que rolou no fim de semana, né? Acho que foi o babado de que o Davi quase desistiu. Ele acordou, sei lá, acho que ele nem tinha dormido. Ele era bem cedinho de manhã, assim. E acho que no domingo, de sábado para domingo, bem cedinho, ele tava, assim, pronto pra desistir. Só tava ele acordado e ele tava chorando pelos cantos, falando que ia desistir, esperando só o botão ficar verde, né? Porque eles têm o botão da desistência, mas ele não fica verde o tempo todo. O que eu já acho errado, tá? Porque eu acho que devia ficar verde o tempo todo. Por que tem horário pra pessoa poder desistir? Eu acho que tinha que estar liberado o tempo inteiro. Quem quiser desistir, que desista. Mas ele tava lá chorando em frente ao botão, apoiado no botão, esperando o botão ficar verde só pra ele apertar e sair. O botão não ficava verde nunca, ele não tinha como apertar, ele foi acordar a Isabelle e falou que ele ia desistir sim, que ele não aguentava mais ficar lá, que as pessoas só veem o lado ruim de quem tá lá dentro, que ele não queria mais isso pra vida dele, que ele preferia continuar na vida humilde que ele tinha, e blá 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 blá. A Isabelle ficou muito preocupada, tentou acalmar ele e tal, mas ele tava decidido, assim, ele falou, a hora que ficar verde o botão, eu vou apertar. O botão ficou verde? Não, porque, né, a gente sabe que tem muita gente protegendo ele. Ai, gente, não vou mentir aqui, é óbvio que não queriam que ele saísse. Porque se ele sair, ele tá sendo o mais comentado da casa, né? Muitos acontecimentos em volta dele até então. Então, ia ser uma perda, falando bem errado, não. Ai, gente, falei certo, que burro. Ia ser uma perda pro programa, é óbvio, ele é um dos mais comentados, todo mundo aqui fora fala dele, então é claro que a produção não queria que ele desistisse. Então, o que aconteceu? Chamaram ele no confessionário. A Isabelle viu ele entrando no confessionário e saiu correndo atrás porque ela não viu que chamaram ele. Sei lá se ela pensou que ele tinha apertado o botão e ninguém ficou sabendo. Não ia ter como isso ter acontecido, né? Porque quando aperta o botão faz um barulhão e ia acordar a casa inteira. Mas sei lá o que ela pensou. Eu sei que ela ficou preocupada dele já estar desistindo. E quando ela viu ele entrando no confessionário, ela foi correndo atrás. Ele já tinha fechado a porta, mas ela chamou ele e a gente consegue ouvir. Ela chama Davi e ele responde, oi. Tipo, dá pra gente ouvir, mas a voz dele já tá mais baixa. E daí eu não sei se foi pelo microfone dela. Eu acho que não, porque quando eles estão dentro do confessionário não é pra ninguém ouvir, né, o que eles estão falando. Eu acho que ele não tinha fechado aquela porta de dentro ainda, talvez, sei lá. Eu sei que vazou o começo da conversa que ele teve no confessionário com até então a gente não sabia quem, mas o começo da conversa era assim: você sabe quem tá falando? É o dono da porra toda. Bem grosso assim, inclusive, falando. Ou seja, gente, era o Boninho falando com ele. E daí, o Boninho fala uma frase no começo dessa conversa também, que eu esqueci de anotar aqui, falha minha, mas era uma frase que meio que dá pra entender que ele sempre conversa com os participantes. Ele fala algo do tipo, como a gente já tinha falado antes, ou igual eu já falei pra você anteriormente, sei lá, ele fala alguma coisa nesse estilo, que dá a entender que ele já conversou com o Davi antes e que ele provavelmente conversa com todos os participantes antes. E daí, o povo na internet simplesmente fingiu que tudo bem isso ter acontecido. Até então, tinha muita gente, assim, indignada que o Boninho, supostamente, porque a gente nem tinha certeza, que o Boninho tinha falado com alguns, principalmente com os camarotes,
Naquela época em que o Rodriguinho e a Vanessa, uns dias atrás, umas semanas atrás, teve um dia que eles falaram algumas coisas meio que elogiando o Davi. A Vanessa falou que não acreditava que ele era um monstro que ela falou que ele era, que ela tem as percepções sobre ele, mas ela achava que ela tinha exagerado mesmo, que ele não era uma pessoa má. Só que ela tinha tido uma conversa com ele, então assim, todos podem mudar de opinião, né? Tudo bem que depois ela volta a falar mal dele, então a Vanessa é meio contraditória nessa questão. Mas houve esse momento em que ela falou isso dele, e o Rodriguinho falou que ele fica falando que ia bater no Davi, não sei o quê, mas que ele esquece que o Davi só tem 21 anos, que ele é só um garoto e que nunca que ele faria isso e tal. Isso já foi o suficiente para as pessoas aqui de fora começarem a falar. Eles receberam informação externa. Com certeza falaram para eles que tá pegando mal eles falarem essas coisas do Davi. Por isso que eles mudaram de comportamento e blá 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 blá. Isso tudo era suposição, né? A famosa fonte, vozes das cabeças das pessoas. Porque a gente nem sabia, não tinha vazado nada. Eles só fizeram esses comentários e as pessoas deduziram que eles tinham recebido informação externa. E estavam indignadas, falando, né? Camarote é sempre privilegiado, com pipoca não fazem essas coisas, eles protegem muito os camarotes. Só que, como eu disse, não era nada confirmado, e tanto é que a Vanessa voltou a falar mal do Davi, o Rodriguinho voltou a atacar o Davi, né? Pelas costas, óbvio, porque encarar mesmo ele nunca encara, enfim. Então, assim, não dá pra gente saber o que aconteceu naquela época. Só que a gente sabe o que aconteceu agora com o Davi. A gente ouviu o Boninho literalmente conversando com ele. E todo mundo fingiu que tudo bem. Ninguém ficou indignado por ele ter falado com o Davi. Porque o Davi é um dos, se não o favorito a ganhar o BBB. Então, assim, quando o privilégio está indo para o participante que o povo gosta, eles fingem que tudo bem, né? Eu achei errado o Boninho ter falado com ele, porque claramente foi no sentido de convencer ele a não desistir, porque ele sabia que se o Davi desistisse, ia ser ruim pro programa. É óbvio que, como eu falei no começo, a história, a principal história, digamos assim, do programa, da edição, tá sendo em volta do Davi. Ele tem uma grande torcida aqui fora, a gente vê por aí. Então ia ser ruim pro programa se ele desistisse. Daí o Boninho foi lá e quis convencer ele a ficar. Só que eu acho que foi muito de um jeito errado que ele quis convencer o Davi a ficar. Ele com certeza, agora é fonte vozes da minha cabeça, mas pelos indícios vocês vão entender, se vocês, né, não acompanham e já não entendem. Ele com certeza falou pro Davi que o Davi é muito querido aqui fora. Ou ele falou só isso, tipo, você tem uma grande torcida aqui fora, as pessoas gostam de você. Ou ele falou literalmente, você é o favorito e você vai ganhar esse programa, se você continuar desse jeito. Porque o Davi entrou daquele jeito que eu falei, entrou no confessionário falando que ia desistir, com certeza ia desistir, só tava esperando o botão ficar verde. Saiu do confessionário dando pulos de alegria, sorrindo, pulando na piscina e fingindo que, mais um dia com sol, que delícia. Então, assim, é óbvio que ele recebeu uma informação de que ele está sendo querido aqui fora. Não sei qual foi o nível, não sei se foi só muita gente gosta de você, ou se foi você é o favorito e você vai ganhar. Teve alguns outros indícios que parece que foi a segunda opção, que falaram que ele é o favorito mesmo. Falaram não, né? O Boninho falou que ele é o favorito mesmo. Mas a gente já vai chegar lá. Então ele voltou dessa conversa com o Boninho super confiante, felizaço da vida, pulou na piscina e fingiu que nada tinha acontecido. Só a Só a Isabelle ficou sabendo desse acontecimento, porque estava todo mundo dormindo, então ninguém nem ficou sabendo que ele quase desistiu do programa. E ele não contou pra ninguém, Isabelle não contou pra ninguém, e a vida seguiu. Daí, vamos para os próximos acontecimentos. Rolou a formação do paredão, o Lucas colocou o Davi no paredão, o Lucas era o líder, colocou o Davi no paredão.
A Fernanda, o Marcos e a Vanessa foram pela casa. O Lucas escolheu a Isabelle para ir também, porque, né, tinha que ser os 4 mais votados. Só que não teve 4 pessoas votadas, só 3 pessoas foram votadas, que foi Fernanda, Marcos e Vanessa. Então ele, como líder, tinha que escolher mais uma das outras pessoas para ir também, né? Porque a dinâmica era que as 4 mais votadas da casa fossem ao paredão também. Ele escolheu a Isabelle. Daí, conforme a dinâmica, ele também tinha que salvar uma dessas pessoas para essa pessoa não ir para o paredão. Ele salvou a Vanessa, porque disse ele que ele é mais amigo da Vanessa, mais próximo da Vanessa. Realmente a gente sabe que ele é mesmo, porque ele é um puxa-saco de camarote, chaveirinho de camarote, então, claro que ele ia escolher a Vanessa. Muita gente ficou indignada, principalmente por ele não ter salvado o Lucas, já que... O Lucas, vai que louco. O Marcos, já que o Marcos ajudou ele a ganhar a prova, né? Teve um momento lá da prova do líder que ele não tinha achado a caixa que precisava, não ia dar tempo dele achar, e o Marcos achou e entregou a caixa para ele. Então, assim, se o Marcos não tivesse feito isso, ele não teria ganhado a prova. E daí, em vez de salvar o Marcos, ele vai lá e salva a Vanessa. Enfim, hipocrisia dele, um pouco de... Mas aquela história também, né? O Marcos fez a parte dele, ué. Foi lá, ajudou, fez o que o coração dele mandou, se ferrou no fim, coitado. Mas é isso. Daí tivemos a prova bate-volta, né? E eu tava torcendo muito pro Marcos ganhar, ou a Isabelle, né? Podia ser Marcos ou Isabelle pra ganhar essa prova, porque daí quem sairia seria a Fernanda, que é a que eu menos gosto desses que no fim foram pro paredão. Só que é claro que a única que não podia ganhar a prova, que era a Fernanda, ganhou. Que ódio, passei muita raiva nessa prova e fiquei com ódio do resultado. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Eu odeio a prova bate-volta. Odeio, a gente sempre passa nervoso e na maioria das vezes eu fico irritado com o resultado. Quando é alguém que eu quero que se salve, que ganha a prova e se salva, fico muito feliz. Mas eu tenho a impressão de que, na maioria das vezes, ganha quem eu não quero que ganhe. Então, odeio a prova bate-volta. É isso. Daí o Marcos saiu mesmo, não tinha como. Davi, Isabelle e Marcos no paredão. O Davi, como o próprio Boninho já disse pra ele, é um dos, se não o favorito da edição pra ganhar. Isabelle, super amiga do Davi e também super legal, eu adoro ela. Eu acho que a minha favorita da edição é a Isabelle. Então, óbvio que ela não ia sair também. Daí o Marcos acabou saindo, como a gente já esperava. O Davi estava tranquilíssimo no paredão, parecia outra pessoa, porque nos outros paredões que ele participou, ele ficava super nervoso. Dava o resultado, né, de que ele não tinha sido eliminado, e ele comemorava de um jeito absurdo, assim. Eu acho super válido comemorar, acho que tem que comemorar mesmo, mas ele se passava um pouco, sejamos honestos. Ele não parava a comemoração dele era longa até demais, de um jeito que me irritava um pouco. Nesse paredão, não. Ele não tava nervoso, ele tava com um semblante tranquilo na cara dele o tempo inteiro. Quando deu o resultado, ele nem mostrou alívio, nem felicidade, nem nada, porque ele já sabia que ele não ia sair, ele tava super confiante. Um pouquinho irritado com essa história, mas vamos lá. Daí rolou, né? O Marcos saiu e tal, e rolaram outros acontecimentos, inclusive o término do nosso casal, Anne e Matheus. Anne decidiu terminar com o Matheus porque disse ela que é porque o Matheus é muito carinhoso de um jeito que ela não consegue retribuir e que ela não queria formar um casal na casa, o plano dela nunca foi esse, e que ela se sente mal, não porque ele cobra ela, mas porque ela se sente mal de pensar que ela deveria estar fazendo isso por ele, sendo tão carinhosa com ele quanto ele é com ela, e ela não tá sendo assim, porque não é o jeito dela, mas daí ela se sente mal, então ela achava melhor eles continuarem sem ser um casal. Ele ficou triste, chorou pelos cantos da casa, fiquei com um pouquinho de dó dele, mas também já passou. Eu acho que também tem gente que tá exagerando, ficando com dó dele assim, como se, nossa, tadinho do macho que levou um pé na bunda. Vamos passar a mão na cabeça dele e falar que dó.
Gente, ela não queria ficar mais no relacionamento com ele e terminou com ele. Ponto. Beleza, ficou triste, chorou. Vida que segue. Fiquei com um pouquinho de dó dele também, mas não vou ficar falando ai, tadinho, pra sempre. Já passou. Chega. Existe também o boato de que ela terminou com ele porque ele tirou a barba e realmente ele ficou bem esquisito sem barba. A maquiagem não. A barba realmente é a maquiagem do homem, né? Porque a gente viu que ele com barba era muito melhor do que sem. Até só com o bigode. Ele, primeiro, é a fase, né, do homem hétero, principalmente homem hétero, se despedindo de sua barba, né? Ele corta e deixa só o bigode e depois ele vai lá e corta o bigode também e fica sem nada. Devia ter deixado só o bigode, porque só com o bigode ele ficou também bonitinho. Sem nada ficou um pouco esquisito, mas acho que também pode ser uma questão de costume. Daqui a pouco a gente se acostuma com ele sem barba nenhuma. Mas espero que ele deixe crescer, porque ele tava mais bonito com barba. E daí tem esse boato de que ela terminou com ele por causa disso. Mas enfim. Continuando, qual acontecimento mais temos? Teve uma conversa do Davi com a Bia durante a festa que foi muito esquisita. Quando passou na edição, eu entendi de um jeito que a minha irmã entendeu de outro, então depois eu fui até rever para ver qual era o certo. E realmente a minha irmã que tinha razão no fim. O Davi falou assim com a Bia que quando ela saísse da casa, ia ser muito triste, porque ela queria muito ganhar, mas que era pra ela ficar tranquila, porque o que estava preparado pra ela lá fora era muito maior do que isso. Eu entendi que ele tava falando num jeito assim, fica de boa, né? Se você sair daqui, se você for eliminada, não fica tão triste, vai dar tudo certo lá fora, isso aqui é só uma fase da sua vida e tal. Mas, do jeito que ele falou, depois reassistindo, realmente ele falou de um jeito no sentido de você não vai ganhar esse programa, você vai ser eliminada daqui a pouco. Porque ele fala literalmente assim, quando você sair daqui, porque você vai sair daqui, você vai ser eliminada. Ele não fala eliminada literalmente, mas ele fala, você vai sair. No sentido, né, de realmente você vai sair, viu, querida? Se prepara porque você vai sair. Ele fala literalmente isso. Quando você sair daqui, porque você vai sair, quando você estiver preparando sua mala, vai ser triste, mas, né, depois ele fala, lá fora tem coisas boas pra você, preparadas e tal. Só que ele fala nesse sentido, você vai sair. No sentido, né, de que se ela vai sair se sentindo triste é porque ela não vai chegar até a final e não vai ganhar. Então, assim, foi uma conversa muito esquisita. E daí ele fala até assim, e eu não tô falando isso, e não sou eu que tô falando isso. Eu tô falando de... como que ele falou? Tô tentando lembrar as palavras que ele usou. Mas ele falou algo assim, não sou eu que tô falando isso. Foi algo que veio até mim e você sabe como. Ele falou alguma coisa assim. Não foi exatamente essas palavras, mas foi nesse sentido. Ele não falou como veio até ele, mas ele fala que não é uma opinião dele, que é algo que chegou até ele. Dando a entender o quê? Que foi o Boninho, gente. O Boninho deve ter falado pra ele, você é o campeão, você, Isabelle e sei lá mais quem vão chegar até a final, os outros não vão. O Boninho com certeza falou alguma coisa assim pra ele. Ou, sei lá, talvez o Boninho ache que a Bia não chega até a final e possa ter falado pra ele literalmente, a Bia, todo mundo pensa aí dentro que a Bia vai ganhar, mas ela não vai ganhar. Talvez o Boninho falou assim pra ele, a gente nunca vai saber porque essa conversa não vai vazar completa, infelizmente. Mas o Boninho falou alguma coisa relacionada à Bia pro Davi. E o Davi foi lá e repassou isso pra Bia desse jeito, falando, você vai sair daqui. Entendeu? Então foi muito esquisito. Eu achei levemente prepotente da parte dele, porque ele deu a entender que, afinal, depois ele conversou com o Matheus, e daí ele falou que afinal vai ser ele, o Matheus e a Isabelle, se eu não me engano foi isso que ele falou. Então, tipo, ele tá muito confiante de que ele vai chegar na final. E daí, essa informação que ele passou pra Bia, eu achei bem prepotente da parte dele. Tipo, você não vai chegar na final, eu que vou. Então se prepara porque daqui a pouco você vai sair daqui. Achei bem esquisito e não tô gostando muito de como essa conversa com o Boninho tá repercutindo por aí e o que o Davi tá fazendo depois de ter conversado com ele.
Daí ontem tivemos a prova do líder. Gostei da prova do líder. Até que enfim foi uma prova diferente. Eu tava cansadérrimo daquelas provas sempre iguais. Sempre todas iguais. Foi uma prova diferente. Achei bacana. E quem ganhou, só não gostei de quem ganhou, né? Quem ganhou foi a Raquel. Ai, que raiva. Vamos de plantagonistas, né? E daí, eu não sei quem ela vai colocar no paredão. Eu acho que ela pode colocar o Davi ou a Isabelle, porque eles têm, né, essa fixação em colocar Davi ou Isabelle no paredão. Mas eu também acho que ela é bem influenciável pelo grupo dela, né? Bem influenciada pelo grupinho dela, que é o Chernogrupo. Então, pode ser que ela coloque Matheus ou Anne, porque o grupinho meio que falou sobre colocar o casal, até então casal, agora ex-casal, no paredão, porque queriam ver como eles seriam no paredão. Então, se tiverem essa conversa com a Raquel, capaz dela ir pelo Chernogrupo e colocar um deles, Matheus ou Anne. Mas eu também vi comentários do Rodriguinho falando que queria ver a Vanessa ou o Bin Laden, né, no paredão. Então, assim, se ele conversar com a Raquel, porque a Raquel tá próxima dele, né? Se ele conversar com ela, pode ser... A Vanessa eu acho que não, porque eu acho que a Vanessa é mais próxima. Se bem que nem tanto, né, do Rodriguinho. Eles estão meio afastados, mas é mais. Só que, assim, se o Rodriguinho conseguir convencer a Raquel a colocar a Vanessa meio que sem se envolver, tipo, falar, ai, vai lá, Raquel, coloca a Vanessa pra gente ficar sabendo se vai dar certo ou não, e não cair a culpa sobre ele, talvez ele consiga. Mas acho que não. Acho que se for colocar algum desses outros, vai ser o Bin Laden. Sei lá. Vamos ver no que vai dar. Não sei o que esperar da Raquel, porque, né, como eu disse, ela é muito influenciável pelo grupinho dela, então vai depender das conversas que eles tiverem daqui pra frente. Bom, esses foram os acontecimentos do BBB. Falei que tinha muita coisa, esse episódio já tá longo. Mas eu quero falar sobre filmes, porque a gente sempre fala sobre filmes aqui. Então, vamos continuar. Vamos falar de filmes do Oscar, porque eu assisti mais filmes do Oscar. Estamos nessa maratona Oscar. Então, vamos lá. O primeiro filme do Oscar que eu quero falar é o filme Vidas Passadas. O filme Vidas Passadas conta a história de uma menina, no começo, né, do filme, ela é uma criança, que ela mora na Coreia e ela tem um amiguinho lá, que ela é muito próxima desse amiguinho, só que depois ela muda de país, ela vai morar nos Estados Unidos, ela muda para os Estados Unidos, então o amiguinho dela fica na Coreia, ela vai morar nos Estados Unidos. E daí a história é sobre, depois de anos, eles se reencontrarem. Eles não tinham sido namorados, até porque eles eram crianças, né? E criança não namora, aquele velho ditado. Mas eles chegaram a ter o que eles chamaram de encontro. Eles foram no parquinho juntos e não aconteceu nada demais, mas eles falaram que ia ser um encontro que os dois iam fazer. Então, assim, meio que tinha esse sentimento, mas eles não chegaram a namorar nem nada. Depois de mais velhos, depois de 20 anos, eles se reencontram e o filme é sobre isso, sobre o que eles vão fazer a respeito disso. Esse sentimento que eles tinham um pelo outro realmente era um amor que agora eles querem ainda ficar juntos? Ela vai largar tudo que ela conseguiu no país novo, né, nos Estados Unidos, para voltar para a Coreia e ficar com ele? Ele vai mudar de país, ele tá feliz lá na Coreia com a vida básica que ele tem. Ele vai largar tudo para ir para Nova York, né, que é onde ela mora, e ficar com ela, para ela continuar seguindo o sonho dela, né, que ela foi para Nova York para seguir o sonho dela de ser escritora. Então, assim, tem essa é a premissa do filme. O que eles vão fazer a respeito desse sentimento que eles sentem, que eles sempre sentiram um pelo outro. Não vou falar muito para não dar spoiler, obviamente, mas a premissa é essa. Falando sobre o filme, tecnicamente, eu achei a fotografia muito bonita. As cores do filme são muito bonitas. Depois eu até li uma análise sobre, literalmente, as cores que eles usam. As cores das roupas, os elementos que aparecem nas cenas quando eles estão juntos, ou quando aparece só um, aparece só outro. Acho muito legal saber de tudo isso. Gostei bastante dessa questão técnica. Gostei também do enquadramento e dos takes, né, das filmagens.
diferentes em algumas cenas, tipo, nem sempre eles estão no centro da cena, às vezes eles estão no canto da tela, e daí também eles filmam lugares, assim, tá rolando a conversa, mas tá filmando outro lugar, sabe? Eu gosto bastante desses tipos diferentes de enquadramentos e de takes e de filmagens e tal. E é bem diferente do filme que eu falei na semana passada, o filme A Anatomia de uma Queda, que eu até falei que parecia até um documentário às vezes, porque era bem assim, a câmera meio que se mexendo até chegar onde precisava, mas a gente via que chegava onde precisava e ficava só lá. Então era meio que um documentário. Esse filme é bem filme mesmo, sabe? Tá rolando uma conversa, mas vai mostrando outras cenas. Tipo, não é só focando na cara deles o tempo inteiro. Tem um conceito. Ele tem umas imagens bem conceituais no meio. Então é um filme bem filme, digamos assim. Ele é meio cult nesse sentido. Mas eu gosto bastante, achei bem bonito. Ele é muito bonito o tempo todo, visualmente. Gosto. Eu gosto também dessa mistura de idiomas e culturas, porque, como eu falei, uma parte se passa na Coreia, outra parte se passa nos Estados Unidos. Então, eles falam coreano e inglês, é uma mistura de idiomas, eu acho legal quando mistura isso, e mostra também as diferentes culturas que eles têm. Fala bastante sobre uma cultura da Coreia, né? Meio que uma superstição, sei lá, que eles têm, explica sobre isso. Então eu gosto bastante quando não foca tanto, principalmente nos filmes do Oscar, né? Que são sempre muito norte-americanos. Então eu gosto quando mistura alguma cultura diferente, uma língua diferente, num filme que tá indicado o melhor filme no Oscar. Gosto bastante disso. Eu acho que ele pode ser considerado um pouco lento para algumas pessoas, mas já é o que eu sempre espero de um filme do Oscar, então eu não esperava uma coisa diferente, mas entendo que algumas pessoas podem não gostar. E eu gostei bastante porque eu fiquei muito reflexivo no final. O final me deixou muito, muito reflexivo. Eu chorei, eu achei a mensagem muito bonita. Não vou dar spoiler, óbvio, de como acabou, mas eu gostei bastante e é um tipo de filme que faz você refletir sobre a sua vida mesmo, sobre suas escolhas, sobre o que pode ser diferente, será e se, é o famoso e se. E se eu tivesse feito alguma coisa diferente na minha vida? Ou e se eu fizer alguma coisa diferente na minha vida agora? Será que vai ser melhor pra mim? Ou será que eu vou me arrepender e vou preferir não ter feito? Então tem muitas reflexões, eu fiquei bem reflexivo no final e gostei bastante da mensagem que ele trouxe. Vamos para o segundo filme que eu também assisti, segundo filme também indicado a melhor filme no Oscar, o filme Os Rejeitados. Ele é um filme de Natal, mais ou menos, né? Não é aquele clichêzão Natal, mas ele se passa na época do Natal. No pôster tem uma bola de Natal quebrada. Então ele é um filme de Natal e eu amo Natal, eu amo filmes de Natal, eu amo músicas de Natal e tem tudo isso nesse filme. Então eu gostei bastante de assistir ele já quando eu dei play. Eu nem tinha reparado que no pôster tinha uma bola de Natal quebrada, depois que eu fui entender que era isso que estava lá no pôster. Mas quando eu dei play e comecei a ver os elementos natalinos, as músicas natalinas que tocam, eu fiquei muito feliz. Eu amo filmes de Natal, eu amo Natal, então já gostei por causa disso. Ele imita um filme de época, ele é um filme que se passa no passado. Vou contar rapidamente sobre a história. A história é de uma escola, tipo um internato mesmo, né? Só de meninos. E que eles ficam lá o tempo inteiro, só que, né, no fim do ano, quando é essa época de Natal, nos feriados, Natal e Ano Novo, eles voltam para suas famílias. Mas sempre tem alguns que não conseguem voltar. Então a história é sobre esses meninos que ficaram na escola, porque não tinham para onde ir, e o professor que fica lá também para cuidar deles, ficar de olho neles. Então a história é sobre isso e sobre essa relação que eles acabam desenvolvendo, né, durante esse período. Ele imita um filme de época, como eu falei, não sei exatamente em que ano ele passa, porque eu esqueci. Acho que é 1971, tem o ano novo, né? Tô tentando lembrar agora. Eles vivem a virada de 1970 para 1971, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo.
E eu adoro os cabelos que os meninos usavam na época. Eu amei ver os estilos dos cabelos deles. Eles todos de cabelo mais compridinho, sabe? Aquele cabelo bem da época mesmo. Eu amo ver isso, eu amei ver os estilos deles. E essa relação deles, do professor, que é um professor rígido, com esses alunos que ficaram para trás, que em sua maioria são. Principalmente tem uma relação maior entre o professor e um deles. E é justamente esse menino que é meio que o valentão da escola, o que gosta de arrumar encrenca, que tá sempre aprontando alguma. Então, assim, é um professor rígido com um aluno que não segue as regras, que é bem revoltado. E daí eles tendo que se relacionar. E é muito legal ver essa relação deles se desenvolvendo. É muito legal ver eles criando essa intimidade um com o outro. É muito legal ver um entendendo o lado do outro em certos pontos. E um ensinando coisas pro outro. Não só o professor pro aluno, mas o aluno pro professor também. E eu achei muito legal ver tudo isso. Esse é um filme, é um daquelas comédias dramáticas. Não é uma super comédia que você vai rir o tempo todo, mas ele também não é drama, não é um drama de chorar. Eu acho que ele é classificado como drama porque existe muito isso dessa classificação de filmes dramáticos, filmes que são classificados como drama, por causa da dramatização de uma história, sabe? Tipo esse termo. Quando é a dramatização de uma história, é simplesmente uma história sendo representada por atores e tal. Tanto é que a gente até fala, né, que, principalmente em inglês, não sei se a gente fala muito isso em português, mas que as pessoas estudam drama, tipo, estudam teatro. Mas às vezes a gente chama isso de drama no inglês, que é drama. Mas não é porque é um drama, ai, é um choro, é uma tristeza. Não, é só porque é a dramatização de uma história. Então, esse filme é o tipo de filme que é classificado como drama por causa disso. Porque ele simplesmente está contando uma história. Que não é uma história triste o tempo todo. Não é uma comédia o tempo todo, mas tem uns momentos engraçados. É um filme legal, assim. É um filme meio sessão da tarde até, quando a gente para pra pensar. Porque ele tem uma moral da história, tem uma mensagem bonitinha, tem uma parte mais triste, mais dramática, mais emocionante, que eu chorei assistindo, mas no geral é um filme divertido, assim. Então é um filme que facilmente seria passado na sessão da tarde. E eu também gostei muito, eu gostei muito dessa mensagem, dessa relação de um entender o lado do outro, deles estarem meio que em opostos, assim, em opiniões opostas, mas que eles percebem que eles têm muito em comum ao mesmo tempo. E esse desenvolvimento dessa relação vai acontecendo com o passar do filme. E eu achei isso muito legal, muito bacana. Gostei muito. Estou gostando muito dos filmes do Oscar esse ano. Eu falei que ano passado foi sofrível, que eu detestei a maioria. Não detestei, mas que eu achei fraquíssimo. A maioria eu não tava gostando. E por enquanto, todos os filmes do Oscar que eu vi desse ano eu gostei. Então, estou gostando, estou feliz com os filmes do Oscar esse ano. Não tenho um favorito ainda, mas assim que eu terminar de assistir todos, eu vou falar sobre minhas apostas e meus favoritos para ganhar os prêmios. Bom, é isso. Esse episódio ficou longo porque eu tinha muita coisa de BBB para comentar e quis falar dos filmes do Oscar também, que eu sempre trago aqui. Mas espero que vocês tenham gostado. Comentem tudo comigo nas redes sociais, André_Nardini em todas elas. Falem o que vocês estão achando do BBB, o que vocês acharam desses acontecimentos, principalmente da conversa do Boninho com o Davi. O que vocês acham disso, se vocês concordam ou não. Os filmes do Oscar, se vocês assistiram algum desses que eu falei, né? O Vidas Passadas ou Os Rejeitados. Se vocês gostaram, se ficaram curiosos para assistir, se gostam desse tipo de filme ou não. Eu sei que tem gente que nem assiste os filmes do Oscar porque acha que não vai gostar. Mas eu acho que desse ano são alguns filmes que agradam bastante público, assim. Tipo, não é só filme cult, filme que quer ser cult e só foi feito para ganhar Oscar. Eu achei que tem bastante filme, como eu disse, Sessão da Tarde, que vai agradar a maioria das pessoas, então eu acho que vale a pena assistir sim. Comentem tudo comigo, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima semana, no próximo episódio. Tchau!